Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos do verso 11 até o verso 17, dando continuidade à nossa série de mensagens nessa segunda carta de Paulo aos crentes da cidade de Corinto. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, de 11 a 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ilumine e nos oriente na interpretação da sua palavra. Ó Deus, há tanta riqueza nessa passagem, há tanto ensinamento, e nós nos sentimos incompetentes para trazê-los à luz. Pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza no entendimento da Tua revelação aqui, para consolar o nosso coração, nos instruir, nos encorajar, nos animar, nos repreender e nos educar na justiça, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoa cada pessoa que está aqui nessa noite, conforme a Tua vontade e a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, por amor daqueles que não têm tido a oportunidade de acompanhar a exposição desde o começo, permitam-me fazer um breve resumo do que nós vimos até aqui, para que, ao entrarmos na exposição do texto, não pareça que a gente está caindo de paraquedas e muitos não vão ver a conexão dessa passagem com tudo o que foi dito antes. O ponto central dessa sessão que nós estamos estudando aqui, que é 2 Coríntios, capítulo 1 até 7, é a defesa que o apóstolo Paulo faz do seu ministério e da sua autoridade apostólica diante dos ataques que estavam sendo feitos por falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja de Corinto. Esses pregadores vinham de Jerusalém e tinham como objetivo obrigar os crentes da cidade de Corinto a guardar a lei de Moisés, ou seja, a fazer uma coisa que Paulo não tinha ensinado para eles. Paulo tinha dito e pregado que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas agora esses mestres, na saída de Paulo de Corinto, chegaram e começaram a dizer que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho incompleto. Para que aqueles coríntios pudessem se salvar, eles tinham de, além de crer em Jesus Cristo, guardar os preceitos da lei de Moisés, circuncisão, a dieta e o calendário sagrado dos judeus. Agora, para que eles pudessem obter esse resultado, levar os coríntios a fazer isso, eles precisavam ganhar a confiança deles. E eles tinham sido evangelizados e doutrinados pelo apóstolo Paulo. Então, parte da estratégia desses falsos mestres era questionar a autoridade de Paulo e lançar sombra sobre o seu caráter, denegrir a sua imagem. Então, eles diziam que Paulo pregava um falso evangelho porque excluía a lei de Moisés e toda a antiga aliança, tudo aquilo que Deus havia entregado ao seu povo. Diziam que Paulo era um judeu desviado porque ele havia renegado as tradições do seu povo ao ensinar que agora o templo já não tinha mais função, que o sacerdócio e que os sacrifícios feitos no templo não tinham mais valia, que o Messias era Jesus Cristo, alguém que tinha sido rejeitado pelo próprio povo judeu, alguém que não tinha recebido crédito nem das autoridades espirituais e religiosas da sua época. Eles diziam que Paulo tinha interesses financeiros, por isso que ele saía começando comunidades, porque ele queria
se aproveitar financeiramente daquelas pessoas que acreditassem nele. Além disso, Paulo vivia sendo rejeitado pelos judeus, apanhando e sofrendo, não tinha carta de recomendação, não tinha credenciais, era um aventureiro, alguém que tinha resolvido começar uma seita com o nome de cristianismo para poder tirar lucro e proveito. Ele, na verdade, era um judeu que tinha enlouquecido, tinha tido uma experiência estranha no caminho de Damasco, ficou louco e ensinava agora coisas estranhas, completamente diferentes daquilo que os judeus aprenderam no Antigo Testamento. E aqui Paulo, nessa carta, se defende de todas essas acusações. E os que têm acompanhado desde o começo viram, né, como ele faz isso de maneira muito bem feita, com educação, com clareza, porém com muita firmeza. Na última mensagem, que foi segunda-feira passada, nós vimos os motivos que ele apresenta para o seu sofrimento, que é dar glória a Cristo. Na verdade, nas duas últimas segundas-feiras, capítulo 4, versos 7, de 5 a 10, ele responde à questão: por que é que eu sofro tanto? E os irmãos lembram da figura do vaso que é quebrado para revelar o seu conteúdo. E depois disso ele explica como ele enfrenta todos aqueles sofrimentos. E agora, caminhando para o fim dessa sessão, Paulo ele termina essa defesa do seu apostolado e do seu ministério com dois apelos poderosos aos coríntios. Ele faz dois apelos a eles, seus filhos na fé. O primeiro apelo é o seguinte: diante de tudo isso que eu expliquei, me recebam como ministro de Cristo. Eu sou o pai espiritual de vocês. Não me rejeitem, não me tratem com descrédito por conta do que esses homens estão dizendo, mas recebam o meu ministério como sendo de fato da parte de Deus. E aí ele dá algumas razões para isso, que é o que veremos hoje à noite. 3 motivações. Ele diz: olha, por isso, vocês me recebam, porque eu de fato sou ministro de Cristo. Vamos ver 3 motivos que ele apresenta nessa noite. Depois, o apelo continua, ele pedindo aos coríntios que se reconciliem com Deus, que vai ser o tema do capítulo 6, início do capítulo 6. E por último, o apelo é: rejeitem esses falsos mestres, não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Eu sei que muita gente pensa que Paulo, com esse versículo, estava falando de casamento. Ele não está falando de casamento aqui. Ele está se referindo aos falsos mestres. Não se coloquem em julgo desigual com esses incrédulos, se colocando debaixo do ministério deles. Aceitem o meu ministério como de Deus e rejeitem o ministério desses falsos profetas. Mas quando chegar lá a gente vai explicar porque que isso não está falando de casamento, embora possa ter implicações para o casamento também. Então, como eu disse, hoje à noite nós vamos ver essas motivações que Paulo apresenta, as razões que ele apresenta pelas quais os coríntios deveriam receber o seu ministério como sendo realmente um ministério da parte de Deus. E é com base nessas motivações que ele vai então fazer o apelo para que os coríntios o recebam em seu coração e rejeitem os falsos mestres. Então vamos lá, as motivações de Paulo são 3, a primeira está aí no verso 11 a 12 e é o temor que é devido ao Senhor, versos 11 e 12. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ou o temor que nós temos de ter do Senhor, nós persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não o coração. Essa era a primeira motivação do apóstolo Paulo. Veja como ele começa aqui. Conhecendo o temor do Senhor, ou seja, conhecendo como eu conheço o temor que nós devemos ao Senhor Jesus, é que eu persuado os homens. Ele está dando a explicação da sua motivação. Por que é que você apanha tanto, mesmo assim você continua pregando, Paulo? É porque você é doido? É porque você é mercenário? Porque você gosta de dinheiro? Não, é porque eu conheço o Senhor Jesus e eu sei o temor que nós precisamos ter a Ele. Vejam que isso está ligado ao que ele acabou de dizer. O verso anterior, verso 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que
que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, Paulo tinha dito que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e que nós vamos receber de acordo com as nossas obras. Ora, se Cristo será o nosso juiz, ele tem que ser temido. Ele tem que ser temido. Então, Paulo sabe disso. Ele conhece Jesus Cristo não somente como o Senhor e Salvador, mas como aquele que no dia do juízo haverá de julgar vivos e mortos. Então, sabedor disso, que um dia ele vai prestar contas a Deus, é que ele diz: então eu persuado os homens, convencido de que um dia eu e todos os homens, todas as pessoas, teremos de comparecer diante do Senhor Jesus. Então eu procuro persuadi-las a se arrepender dos seus pecados, a crer no Senhor Jesus e colocar-se debaixo do senhorio dele. Essa é a primeira motivação dele. Ele conhecia Cristo, sabia que no dia do juízo Cristo seria o juiz, e isso então o persuade. Aliás, o leva a persuadir os homens. Persuadir alguém é convencer alguém daquilo que você está dizendo. E essa era a motivação de Paulo. Ele queria convencer os judeus, queria convencer os coríntios, queria convencer os gentios. Onde quer que ele chegasse, o alvo dele era convencer as pessoas a respeito de Jesus Cristo, que ele era o único caminho para Deus e que um dia esse Cristo haveria de sentar no trono do universo para julgar os vivos e os mortos. E então, diante disso, Paulo diz: Deus conhece essa motivação. Ainda no verso 11, ele diz: somos cabalmente conhecidos por Deus. Deus me conhece plenamente, Ele sabe que é esse o motivo que me leva a estar no ministério e a ministrar a palavra do Senhor. E ele termina o verso 11 dizendo: e eu espero que a consciência de vocês também me reconheça. O que Paulo está dizendo isso, porque para nós é um absurdo como é que os coríntios, que conheceram a verdade através do ministério de Paulo, podiam ter chegado ao ponto de questionar as motivações do pai espiritual deles, simplesmente com base nas calúnias e nas fofocas desses estrangeiros que tinham chegado dizendo que Paulo não era o que parecia ser. Paulo então apela para a consciência deles dizendo: espero que a consciência de vocês também reconheça isso que eu estou dizendo, que o que me move é o conhecimento de Cristo e o temor que é devido a Ele. Isso Deus sabe, mas eu espero que a consciência de vocês também reconheça isso. E ele faz uma ressalva aqui, como sempre ele costuma fazer, no verso 12. Ele diz: eu não estou me elogiando, verso 12, não nos recomendamos novamente a vocês. Porque ele precisa estar fazendo isso o tempo todo, porque quando a gente se defende de algumas acusações, e a gente coloca a verdade dos fatos, as pessoas podem pensar que a gente está se gabando. As pessoas podem pensar que a gente está se elogiando. É natural. Então, Paulo é um homem muito experiente, ele sabe que suas palavras podem ser mal interpretadas. Então, alguém poderia dizer: peraí, Paulo, você está se elogiando, né? Dizendo que você é um cara que teme a Deus e que está motivado por essas coisas e tal. E Paulo diz: não, eu não estou me recomendando a vocês. Pelo contrário. Paulo é mestre em virar o jogo. Tem um argumento que a gente chama de argumento ad hominem. Ou seja, você pega o argumento que a pessoa aponta contra você, vira e aponta contra o indivíduo. Paulo é mestre em fazer isso. Mestre em fazer isso. Então, o argumento era que Paulo não está se elogiando quando ele diz que a motivação dele é correta. Na verdade, Paulo diz: eu estou dando um motivo para vocês terem orgulho de mim. O nosso pai espiritual é movido pelo temor de Cristo. É isso que o move. E isso vai servir de resposta para esses outros aí que não têm essa motivação e que se gloriam na aparência. Quando Paulo diz que eles, estou aqui no final do verso 12, quando eles se gloriam na aparência, o que Paulo está dizendo é que eles se gloriam na circuncisão, na lei, na guarda da lei, e todos aqueles rituais da lei de Moisés que eram apenas aparência, oferta de sacrifícios, oferta de incensos, trazer determinados animais para serem oferecidos, era um culto externo, e esses falsos mestres se gloriavam nisso. Paulo está dizendo: vocês podem responder para ele dizendo: nós temos na verdade orgulho do pastor Paulo, porque ele se gloria não na externalidade, mas de fato na motivação correta. Ele tem a motivação correta. Veja o verso 12 dessa perspectiva. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, está virando o argumento agora.
nós estamos dando causa ou ensejo de vocês se gloriarem por nossa causa, para que vocês tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, quando esses falsos mestres chegarem agora, se gloriando na aparência, na circuncisão, todos aqueles rituais bonitos, então vocês podem responder dizendo: o apóstolo, o nosso pai espiritual, o nosso pastor, na verdade, ele é movido ele tem uma motivação superior a essa. A motivação dele parte do coração, ele teme de fato ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele faz isso que ele faz. É por isso que ele persuade os homens, por isso que ele prega o Evangelho, é por isso que ele quer convencer as pessoas, porque ele sabe que um dia nós estaremos na presença de Cristo Jesus para responder pelos nossos atos. Essa é a primeira motivação do apóstolo Paulo. E, é claro, essa motivação deveria ser a motivação de todo pastor. Por que pastores, evangelistas, professores e cristãos querem levar o Evangelho para outras pessoas? Sem dúvida, uma das motivações é exatamente essa: sabemos o temor que se deve ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não é somente o nosso Salvador, mas ele será o nosso juiz. E que um dia nós teremos que responder diante dele, pelo que nós somos e pelo que nós fizemos. Então esse temor a Deus, esse temor a Cristo, é uma das melhores motivações para o ministério pastoral. O pastor que de fato teme ao Senhor Jesus, temer aqui não é ter medo, mas é um temor respeitoso. Não é ficar com medo, porque nós sabemos que o próprio Jesus, que é nosso juiz, já levou sobre si as nossas iniquidades, ele nos remiu de toda a culpa. Mas porque ele é o que ele é, ele merece respeito, merece que nós nos humilhemos diante dele e o tratemos como ele é, de fato, o Filho de Deus assentado no trono do universo. Então, quando a pessoa é movida por isso, certas coisas no ministério serão evitadas, e na nossa vida em particular serão evitadas. Determinadas escolhas, determinadas decisões, caminhos que nós tomamos, eles serão evitados se nós conhecemos o temor do Senhor. Mas se por um lado Paulo é movido pelo temor ao Senhor, por outro ele é movido pelo amor do Senhor. É a segunda motivação dele, do verso 13 ao verso 15. Ele diz: porque se enlouquecemos, era disso que ele estava sendo acusado. Paulo era um judeu que tinha ficado doido, teve uma crise no caminho de Damasco e virou a cabeça. E fica pregando uma coisa aí louca, absurda. Então ele diz: se nós enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês, porque o amor de Cristo nos constrange. O que eu faço pode parecer loucura, diz o apóstolo Paulo, mas é que eu estou constrangido, dominado, controlado pelo amor de Jesus Cristo, a ponto de que as coisas que eu digo podem parecer loucura para as pessoas. E vocês lembram que na primeira carta, ele disse no capítulo 1, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Por que eu prego uma loucura? Por que eu prego uma mensagem que eu sei que as pessoas vão ridicularizar e que não vão acreditar? É que eu estou constrangido, eu estou movido, estou dominado, controlado pela compreensão do amor de Cristo. Se eu enlouqueço é para Deus, se eu conservo o juízo é para vocês, porque o amor de Cristo me constrange. Eu prego o que prego por isso. E eu julgo isso. Aí ele diz quais são as implicações que ele julga, que ele analisa, que ele percebe desse grande amor de Cristo por ele e pelos seus. Primeiro, morreu por todos, logo todos morreram. Primeira implicação que Paulo tira daqui é essa, que se morreu por todos, se Cristo morreu por todos, isso significa que todos morreram. E é claro que nós estamos aqui diante de um prato cheio para uma discussão entre calvinistas e arminianos com relação à extensão da propiciação de Jesus Cristo, não é? Porque os irmãos arminianos vão dizer: olha, está vendo? Morreu por todos, não é? Aí, imediatamente, o calvinista acrescenta: mas lê o resto do versículo. Morreu por todos, logo todos morreram. Morrer aqui significa morrer para o pecado. Então, Paulo, se o todos aqui significa cada pessoa que existe, então esse versículo está ensinando o universalismo. Morreu por todos, logo todos morreram. Se todos aqui significa cada membro da raça humana, você então vai ter que ler até o resto do versículo e concordar que
todos os membros da raça humana, todas as pessoas morreram em Cristo para o pecado. E o que é que isso significa? Que elas serão eventualmente salvas. E eu tenho certeza que nenhum querido irmão arminiano é universalista. Dizer que o arminiano é universalista não conheceu o arminianismo. O arminianismo não ensina a salvação de todos os homens. Os arminianos creem no inferno, creem na condenação do ímpio. Mas eles têm que ter cuidado quando acham a palavra toda. O arminiano, quando acha a palavra todos na Bíblia, ele fica feliz, ri de morder a orelha. Não é? Só que você tem que ler em que contexto a palavra todos é usada. Porque às vezes todos não é todos, mas muitos, ou então se refere a um grupo em particular, como é o caso aqui. Todos aqui são todos os crentes. É óbvio, são todos os crentes, senão Paulo não teria dito o que ele disse. Um morreu por todos, logo todos os que creem nele morreram, como está dizendo no verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, que são estes por quem ele morreu, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é evidente que Paulo está falando aqui de que Cristo morreu e ressuscitou pelos que são seus, pelos que creem. Como consequência de ele ter morrido por eles, eles morreram para o pecado e agora vivem para Deus. É isso que o amor de Cristo significa. E é isso que constrange o apóstolo Paulo. Como é que ele podia ficar calado? Como ele poderia deixar de falar a respeito disso? Dessa tão grande salvação, desse tão grande amor do Filho de Deus que veio a esse mundo morrer para que nós pudéssemos viver. Morrer para que nós morrêssemos para o pecado e ressuscitar para que nós pudéssemos viver para Deus. Por isso Paulo se sente constrangido e por isso que ele não se importa se o que ele prega parece loucura. Se coloca no lugar do incrédulo que um dia você já foi. Um dia para mim o evangelho pareceu a maior loucura do mundo. E até hoje os incrédulos zombam de nós. A ideia de que um carpinteiro há 2000 anos, um filho de carpinteiro, autodeclarado profeta, que foi rejeitado pelas autoridades romanas e pendurado numa cruz. Tinha 12 discípulos, um traiu, o outro negou e os outros 10 fugiram. Como é que esse homem é esse o caminho da salvação? Que loucura! Isso não tem nada a ver, é ridículo esse tipo de coisa. O mundo zomba de nós assim. É assim que eles consideram a mensagem do Evangelho. Mas Paulo diz: eu sei que eu estou pregando uma coisa que parece loucura. Tanto é que os adversários de Paulo diziam: ele é um judeu que ficou louco. Mas ele disse: se eu enlouqueço, é por causa de Deus. Porque eu entendi o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele morreu por todos, para que todos aqueles por quem ele morreu, mortos para o pecado, vivam somente para ele. Por isso eu não posso parar de falar. Essa é a minha motivação. E aqui, é claro, nós estamos diante de uma motivação tão poderosa, se não mais, do que o temor. Se o temor do Senhor levava Paulo a persuadir os homens, o amor de Cristo o constrangia. Constranger aqui significa dominar, controlar a sua vontade, o seu querer. Ele não podia fazer outra coisa senão pregar, porque ele tinha entendido o amor de Deus. E, queridos, eu não consigo ver uma outra motivação mais poderosa para o ministério do que essa. Uma vez que não é só temer a Deus que nós devemos, e é uma motivação poderosa essa, mas conhecer o amor de Cristo e o significado do que Ele fez naquela cruz por nós. Essa centralidade do Evangelho e suas implicações é uma das verdades que precisam ser redescobertas no meio evangélico. Daqui umas 2 ou 3 semanas, o Dr. Tim Keller, ele estará aqui no Brasil e ele vai falar lá no Mackenzie, em São Paulo, e depois no Rio de Janeiro, e eu terei o privilégio de também pregar ao lado dele. E eles me pediram para falar sobre a liderança de acordo com o Evangelho. Eu perguntei: que tipo de título é esse? A liderança de acordo com o Evangelho. E então me explicaram. Ele disse que o Dr. Keller, ele quer enfatizar que o Evangelho é a joia perdida no meio da cristandade hoje. Que muitas igrejas e muitos ministérios estão focados em prosperidade, em autoajuda,
em ministérios influenciados pela psicologia, em que o pastor nada mais é do que um psicólogo santificado e glorificado, com lições trazidas através da Bíblia, mas que nada mais são do que métodos psicológicos e assim por diante. Mas a cruz, a centralidade do Evangelho, o amor de Cristo, o que isso representa, o impacto disso na liderança, isso precisa ser recuperado. Eu ainda estou procurando um texto na Bíblia onde eu vou achar todo esse material peço que vocês orem por mim. Não, mas eu tenho só 2 semanas para me preparar para isso. Mas eu concordo totalmente com o Keller. Está certo, é isso mesmo que está faltando. Que pastores sejam movidos por essa visão de Cristo, do temor que se deve a Ele e do amor que lhes constrange, de forma que eles não podem fazer outra coisa senão ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus àquelas pessoas que Deus coloca debaixo do seu pastorado. A terceira e última motivação que Paulo apresenta aqui, eu digo última essa noite, não é? Porque próxima segunda nós vamos continuar, é a nova criação em Cristo. Primeiro, o temor do Senhor, segundo, o amor do Senhor, e terceiro, a nova criação em Cristo Jesus. É uma passagem muito conhecida, mas é pouco entendida. Veja o que ele diz no verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui o que Paulo está dizendo, ele está se referindo à mudança na sua mentalidade que aconteceu quando ele creu em Jesus Cristo. Antes de conhecer a Jesus Cristo, Paulo diz aqui no verso 16, que conhecia as pessoas segundo a carne, ou seja, ele tinha uma avaliação humana das pessoas, julgava as pessoas pela aparência e pelos critérios errados. Ele não conhecia Jesus, embora fosse um judeu religioso, fosse um judeu piedoso, praticante, conhecia o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, mas porque ele não conhecia Jesus Cristo e todas as implicações do amor de Cristo, Paulo olhava para o mundo e para as pessoas segundo a carne, ou seja, segundo a avaliação humana, entendendo as coisas da perspectiva humana, decaída, que não é aquela visão que é de Deus. É o que ele diz no verso 16. Ele está dizendo, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. Então, quando ele olhava para Jesus, já que ele conhecia segundo a carne, ele não via que Jesus era o Filho de Deus, ele não via que Jesus era o Messias. Para ele, Jesus era uma pessoa como qualquer outra, era um falso profeta que merecia ter morrido e que seus seguidores mereciam morrer também. Então, antes de conhecer a Cristo no caminho de Damasco, a avaliação que Paulo tinha da realidade do mundo, da pessoa de Cristo, era segundo a carne. Mas aconteceu o que aconteceu no caminho de Damasco. Ali ele conheceu a Cristo. E aí as coisas mudaram. Verso 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, que foi o que aconteceu com ele. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Eu sei que as pessoas, quando lêem esse versículo, eles geralmente interpretam no sentido da mudança, na experiência de mudança que nós passamos. Antes nós éramos uma pessoa, quando conhecemos a Cristo, nós mudamos e fomos outra pessoa. Isso o texto pode significar isso, mas o primeiro sentido do texto é que esse estar em Cristo muda a perspectiva da pessoa. Ela não olha mais para as pessoas, ela não conhece mais a Cristo segundo a carne e não olha para o mundo segundo a carne, isto é, do ponto de vista humano, mas olha da nova criação. O que leva talvez as pessoas a interpretar esse versículo psicologicamente, né, como se referindo à experiência da conversão, é a tradução da palavra ktisis no grego, que traduziram aqui como criatura. Mas se você nota aí, na sua própria Bíblia Almeida, que ele já coloca como opção nova criação, que eu creio que é o significado correto. Se alguém está em Cristo, ele faz parte do novo mundo, da nova ordem, da nova criação que Deus inaugurou em Cristo.
E, portanto, ele vê as coisas dessa perspectiva, ele faz parte dessa nova realidade que Cristo vai trazer. Por isso, quando ele olha, ele julga, ele faz isso dessa perspectiva cristã. É claro que isso envolve uma mudança de coração, aí vem a conversão, a experiência, envolve uma mudança de atitude, de vontades, de direcionamento na vida, mas o sentido primeiro aqui é a mudança na mentalidade, o que a gente chama de cosmovisão, maneira de ver o mundo. Se alguém está em Cristo, ele faz parte da nova criação. As coisas antigas, ou seja, a maneira de ver o mundo de antigamente, essas coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Você está vendo agora de uma nova perspectiva. Agora eu vejo, agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu sei quem eu sou, de onde vim, para onde vou, por que as coisas me acontecem. Então esse texto é mais bem explicado se você olhar da perspectiva da mudança de mentalidade do que uma mudança interior, embora isso não esteja excluído aqui. O que Paulo está dizendo é: por que é que eu prego o Evangelho? Por que é que eu pareço um louco? Por que é que eu procuro persuadir as pessoas? É porque agora eu vejo as coisas da maneira correta. Para mim, as coisas antigas passaram. A maneira que eu tinha de enxergar o mundo, as pessoas, a mim mesmo, a Deus, tudo isso passou. Porque agora em Cristo eu faço parte da nova criação que Deus já começou. A nova criação já começou em Cristo, e a Bíblia se refere a isso de várias maneiras, quando se refere a nós como sendo um novo homem, ou quando diz que nós participamos da igreja como sendo um novo povo de Deus, quando diz que o reino de Deus já começou, quando diz que o final dos tempos também já foi inaugurado, ou seja, a nova criação de Deus ela já começou e ela é composta, ela é feita, levada avante por todos aqueles que estão em Cristo Jesus, cujas vidas foram mudadas e que nós comumente chamamos de igreja. Ser nova criação é fazer parte da igreja, que é o novo povo de Deus, e como tal enxergar o mundo de uma outra perspectiva. São 3 motivações de Paulo para ele fazer o que ele fazia. Ele está dizendo: eu não sou doido. Tem 3 coisas que me levam a fazer. Vocês precisam entender porque é que eu faço o que eu faço. Eu não sou um judeu que enlouqueceu, não, que surtei, não. Primeiro, eu conheço quem é Jesus e o temor que se deve a Ele, e que um dia nós vamos estar diante dEle para prestar contas. Segundo, eu estou constrangido, dominado, motivado pelo amor dEle, que o levou a morrer por nós, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para Deus. E terceiro, agora eu entendo o mundo da perspectiva correta, eu faço parte dessa nova criação que Deus já começou na pessoa de Jesus Cristo. A minha maneira antiga de ver, segundo a carne, as coisas antigas elas já passaram. Eu agora vejo tudo da perspectiva correta, portanto, eu não posso fazer outra coisa senão persuadir os homens, procurar convencê-los a respeito do Evangelho. É por isso que eu sou o que sou, é por isso que eu faço o que faço. E aí, em seguida, em cima disso, ele vai apelar aos coríntios. Por isso eu peço que vocês me recebam no coração de vocês e não aceitem esses falsos profetas que estão ensinando a vocês um outro evangelho. Aqui, queridos, nós, já caminhando para o fim, nós podemos aprender algumas coisas que eu creio que são extremamente importantes. Primeira delas, as motivações, a razão pela qual nós fazemos as coisas. Aqui nós temos com muita clareza a importância delas para aqueles que se dedicam ao ministério pastoral, à pregação da palavra de Deus. As motivações ou a razão pela qual você faz as coisas, isso vai determinar e definir o seu pastorado, o seu ministério, a sua pregação, o seu aconselhamento. É isso que vai mover você. O que movia Paulo era o temor de Deus, o amor de Cristo e a visão do mundo diferenciada a partir da conversão. Motivações que podem levar a um desastre no ministério: popularidade, riqueza, poder. Tudo isso vai levar o pastor, cedo ou tarde, a cometer asneiras e bobagens no seu ministério e vai ser uma desgraça para ele, para a sua igreja e para o Evangelho. Segunda lição, que eu creio que é importante: nossas decisões como cristãos, elas têm que ser motivadas por essas coisas. Embora a aplicação primeira seja aqui ao ministério, mas ela se estende, se estica até nos alcançar a todos. Tudo que nós fazemos e decidimos tem que ter como base essas coisas: temor a Deus, amor a Cristo e a maneira cristã de enxergar o mundo.
Se essas três coisas estiverem claras na sua mente e no seu coração, você vai tomar as atitudes corretas. Isso vai mudar a sua maneira de viver, trabalhar, namorar, criar seus filhos, tratar seus empregados, tratar os seus patrões, se divertir e gastar seu dinheiro. Vai mexer com toda a sua vida. Se você tudo fizer com temor do Senhor, constrangido pelo amor de Cristo e vendo o mundo a partir da nova maneira cristã. Aqui, uma aplicação. Primeiro, talvez haja aqui nessa noite alguns que estão pensando em estudar e entrar no ministério pastoral. Eu dou graças a Deus por isso. Toda a minha vida tem sido trabalhando nos seminários e institutos bíblicos da nossa igreja, lidando com jovens candidatos ao ministério, e eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem dizer que tem vontade de ser pastor e dedicar sua vida ao ministério pastoral. Eu gosto do conselho do meu sogro, reverendo Francisco Leonardo, que ele costumava dizer assim: só entre no ministério se você não conseguir fazer mais nenhuma outra coisa. Se você consegue ser um médico, vá ser um médico. Consegue ser um advogado? Vá ser um advogado. Agora, se você disser assim, é a paixão da minha vida, eu posso fazer qualquer uma dessas coisas, mas meu coração está nisso. Então, quem sabe está aí um bom indício de que você está sendo chamado. Outra coisa que ele me ensinou, quando ele era diretor do seminário, aqui, Seminário do Norte, eu era aluno, ele dizia que, não era para eu espalhar, mas ele dizia que todo dia ele orava para Deus trazer para o seminário os verdadeiros vocacionados e orava para que Deus desse sabedoria para ele botar para fora dos seminários que não eram verdadeiramente vocacionados. Eu fiquei feliz que eu terminei os 4 anos debaixo da orientação dele, né? Então, pensa bem, o que é que leva você a querer servir a Deus no ministério da palavra? Turmas de 50 alunos terminam com 20. Desses, 18 se formam e 10 anos depois, somente 5 estão no pastorado. São as estatísticas. Então, pensa bem por que é que você quer ser. O que é que você deseja, quais são os seus planos, o que é que move você. Segundo a palavra para os meus colegas pastores que estão aqui hoje, que estão seguindo também pela internet, nunca é tarde, irmãos e colegas, para a gente reavaliar os motivos. Nunca é tarde. Por que é que eu faço isso? Por que é que eu estou fazendo isso há tantos anos? O que é que me move? Quais são as razões pelas quais eu ainda continuo no pastorado? E por último, queridos, como nós precisamos meditar todo dia na palavra de Deus para ter o temor dEle, o amor dEle e a visão cristã de mundo muito claros na nossa mente, para que nós, com a mentalidade saturada pela palavra de Deus, tomarmos as decisões certas e viver de maneira que agrade a Deus nesse mundo. Oremos. Tu conheces o nosso coração, Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a sondar as nossas motivações. Te damos graças pelo apóstolo Paulo, louco para o mundo, mas se ele enlouquecia era para Ti, por Tua causa e para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a Te amarmos de tal forma e estarmos de tal forma constrangidos que nós não levemos em consideração o que as pessoas pensam de nós, uma vez que estamos cientes e seguros de que ensinamos a Tua verdade. Traz um avivamento espiritual na Tua igreja no Brasil, o interesse pelo Evangelho, pela Tua palavra, o interesse pelas verdades simples, bíblicas. Afasta de nós os falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos. Nos ajuda a viver com simplicidade o Evangelho da graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.